Olá, meus amigos e minhas amigas, tenham todos um bom dia. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Café com o Delegado, todas as terças e quintas-feiras, em que a gente bate um papo aqui sobre concursos públicos, matérias específicas para as carreiras policiais, dentre vários outros assuntos que são relevantes para você que deseja, de fato, ingressar em um dos cargos das carreiras policiais. Sabemos hoje que se a gente avalia ali o artigo 144 da Constituição Federal, nós temos diversos tipos de cargos disponíveis, porque os cargos não estão ali expressos, mas nós temos as instituições que são vinculadas a esses cargos e a gente gosta dessas dicas para vocês. Tenham todos um excelente dia, que a gente tenha um bom proveito desses 20 minutinhos que a gente tem aqui para conversar sobre assuntos das carreiras policiais, sobre julgados do STJ, julgados do STF, dicas de concursos públicos e aqui que eu me disponho para estar com vocês nesse momentinho legal com o nosso mais um episódio do Café com o Delegado. Bom dia, Elaine. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos vocês que estão aqui comigo. Eu gosto muito de estar nesse espaço aqui porque tira a gente daquela bolha ali de outros afazeres e coloca a gente num circuito que não envolve apenas estudos, mas também um direcionamento de você que deseja estar aí nas carreiras policiais. Bom dia também, Larissa. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Foco. Bom dia, Bruno. Bom dia a todas vocês, Bruno também, e eu gostaria já de começar conversando sobre um assunto interessantíssimo. Hoje eu queria falar com vocês sobre não apenas estratégias de estudos, mas também alguns julgados do STJ e alguns pontos envolvendo o princípio da insignificância. Nós sabemos, meu povo, que é o seguinte, o princípio da insignificância, ele tem sido muito falado por aí, mas e a aplicação disso? Como funciona? Como é que a gente vai fazer para a gente poder avançar? Bom dia, Marine, bom dia a todos vocês aí. Vamos lá. O que a gente vai começar a imaginar em termos de estudos e em termos de algumas questões que envolvem princípios e que vão conectar diretamente a casos concretos? E aí, será que o delegado de polícia poderia aplicar o princípio da insignificância no caso concreto? Vamos imaginar o seguinte caso. Uma pessoa, ela ingressou em determinado supermercado e ali ela subtraiu uma lata de um tipo de energético e esse energético custava R$ 12. A pergunta é, será que posso flagrar essa pessoa pelo crime de furto? Será que é possível de se fazer essa imputação penal naquele primeiro momento ali? E aí, como é que a doutrina, como é que a jurisprudência tem visto isso? E será que o delegado de polícia poderá fazer esse reconhecimento do princípio da insignificância? Pois bem, vamos para as carreiras que precisam ser analisadas. Você está fazendo concurso para delegado de polícia, você está fazendo concurso para as carreiras policiais, e aí você precisa avaliar aquele caso concreto envolvendo a ideia do princípio da insignificância. Nós sabemos que o STF ele determinou parâmetros para que a gente possa reconhecer o princípio da insignificância. E esses parâmetros são, e cabe muita coisa aqui dentro. Veja que a gente coloca um mnemônico que é legal. Alguns usam um mnemônico chamado de MARI, outros colocam um mnemônico chamado de RIMA, que seria, eu prefiro MARI, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, estão falando que o Black Friday é hoje e amanhã, muito bacana. Rafael, muito bom essa lembrança aí. É lembrar que nós estamos em Black Friday hoje e amanhã. Eu tinha até me voado nisso aqui. Como é que eu deixo de passar essa informação para vocês aqui, gente? Todo site com 25% de desconto. Nem faça essa inserção aqui não, mas como é que a gente não fala que no final de ano 25% de desconto em todo o site do Dedicação Delta? Mas enfim, não deixa de ir lá não, confira lá que nós temos coisa pra caramba de cursos, muitas informações, estude de uma maneira estruturada. Mas vamos lá, voltemos ao princípio da insignificância aqui, para que a gente possa trazer aqui dicas sobre essa situação. Então imagine que chegou essa pessoa num flagrante para você lá, e esse sujeito tinha furtado uma lata de energético de R$ 12. Será que nesse caso concreto a gente pode dizer que isso tem uma mínima ofensividade da conduta? Acredito que sim. Será que temos uma ausência de periculosidade social da ação? Poxa, se incomoda o cara do supermercado, mas não tem uma periculosidade dessa ação, não é um fato envolvendo violência ou grave ameaça? Será que nós temos o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento? É reprovável? É.
mas é menor do que em vários outros parâmetros? Talvez sim. E será que nós temos uma inexpressividade da lesão jurídica provocada? Sim, né? Uma questão de R$ 12. Então, juntando esse pacote com um caso concreto, envolvendo via de regra pessoas que não são reincidentes, porque regra, o reincidente não terá esse direito. Será que não poderia aplicar neste caso concreto o princípio da insignificância? E vamos falar do princípio da insignificância? Pessoal, quando a gente fala de insignificância, é porque aquilo não impactou de maneira profunda, direta e muito relevante naquele caso concreto, aquela situação específica. Então, quando a gente fala de insignificância ou bagatela, é aquela infração mínus, aquela infração realmente muito menor e que retira a tipicidade material de um crime. Olha que interessante, quando a gente analisa o crime através de um critério que a gente chama de analítico, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. São 3 pontos ali, fato típico, antijurídico e culpável. E como é um fato típico, antijurídico e culpável, nós sabemos que quando estamos falando de princípio da insignificância, a gente está dentro do fato típico. Aí vem a questão do delegado poder ou não reconhecer a insignificância. Há quem diga, numa doutrina mais tradicional, que o delegado tão somente pode fazer o quê? Reconhecer a tipicidade formal de um crime. O que é tipicidade formal? A conduta que foi praticada, por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, é um furto. Quem vai ali pega um energético de uma prateleira de um supermercado que não lhe pertence, essa pessoa, no momento que estiver lá fora, ela acabou de consumar um crime de furto. Tudo bem. Então, se eu verificar o que é essa tipicidade, que é a subsunção, que é o acoplamento, que é o juntar, é uma tampa com a garrafa, ou seja, a garrafa aqui é o tipo penal e a tampa é a prática do crime. Então, se eu faço essa subsunção encaixe perfeito, em tese eu tenho uma tipicidade formal de um determinado tipo de crime. Agora, será que essa tipicidade formal é avaliada de maneira sozinha? Não, porque também eu tenho a tipicidade material. Será que isso realmente afetou o bem jurídico protegido pela norma penal? Talvez não. Então, o princípio da insignificância, dentro do conceito analítico de um crime, fato típico, antijurídico e culpável, ele está no primeiro aqui, no fato típico. Na doutrina tradicional, como eu já estava falando, o fato, quando ele é um fato típico, ou seja, na tipicidade formal, o delegado deveria flagrar. Porém, tem se estudado mais, tem se aprofundado mais as teorias e começaram a refletir sobre a possibilidade do delegado de polícia, neste momento que ele pega o sujeito que foi ali e furtou de supermercado uma latinha de R$ 12, que ele avalie o caso concreto e possa, eventualmente, aplicar o princípio da insignificância, deixando de proceder à autuação em flagrante delito dessa pessoa. Entenderam como é que funciona? Então é aí que funciona a ideia de se aplicar ou não o princípio da insignificância num caso concreto. Pois bem, esclarecido o que é o princípio da insignificância, falado dos tais vetores do STF, que eu até trouxe 2 mnemônicos, eu falei o MARI, falei RIMA, que são os 4 pilares que podem evidenciar esse princípio da insignificância. Falamos o ponto em que o delegado de polícia poderá, pela doutrina mais moderna, deixar de autuar uma pessoa em razão do reconhecimento do princípio da insignificância. Isso, de fato, é muito relevante. Deixa eu só fixar essa mensagem aqui. Pronto. Então, beleza, pessoal. Então, nesse ponto, é muito interessante que vocês, de fato, consigam pensar um pouco fora da caixinha. Será que eu sou o Poder Judiciário para poder fazer essa análise? Hoje, com uma doutrina mais moderna, não. Pois bem, sacado aqui, isso aqui, queria dar uns toques para vocês hoje sobre relevâncias de matérias para estudos para concursos públicos. É claro, meu povo, olha só. A pessoa está estudando concurso para delegado de polícia. A pessoa está estudando concurso para agente de polícia, investigador de polícia, que daqui a pouco todos serão chamados de oficiais e investigadores de polícia. Por que todos serão chamados de oficiais e investigadores de polícia? Porque agora nós temos uma lei orgânica nacional das polícias civis e que lá nós trouxemos
diversos tipos de diretrizes para que as polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal se amoldem a essa nova nomenclatura. Não envolve a Polícia Federal. Fechou? Então vamos lá. Você que estuda aí para concurso público, para delegado de polícia, para investigador de polícia, sabe efetivamente que há uma predileção de algumas disciplinas frente a outras disciplinas. Então, se você falar assim comigo, professor, como assim uma predileção? Se você for verificar de acordo com os editais e de acordo com as provas, é óbvio que vão ser dadas mais relevâncias para temas que envolvem direito penal, legislação penal especial, que é outra também chamada de extravagante, direito processual penal, direito constitucional e muitas vezes também o direito administrativo. Então, essa é a massa grande que vai cair com frequência para concursos envolvendo as carreiras policiais. Eles vão falar assim, professor, eu vi que no edital do concurso tinha direito civil. Eu não estou falando que você não vai estudar direito civil. Estou falando que o peso e a relevância no momento, de fato, da prova em si ou do seu estudo, ele precisará levar em conta qual é a carreira que você está estudando, que está se estruturando. Então não deixe de olhar isso aí em relação à situação de fato ali, de estudar com foco em concursos públicos para suas áreas específicas, para que você não perca muito tempo lendo, por exemplo, vou ler sucessões em direito civil porque eu gosto e estava previsto lá na ponta do concurso. Não estou falando que você não vai estudar sucessões. Eu estou dizendo que se tiver no seu edital, se você tiver que estudar sucessões, ótimo, mas não vai estudar sucessões mais do que, por exemplo, estudar homicídio, estudar feminicídio, estudar sobre Lei Maria da Penha, estudar sobre lei de drogas, estudar sobre lei de tortura, estudar sobre Código de Trânsito Brasileiro na parte penal, que vai ali dos crimes do artigo 302 a 312. Você não vai estudar isso mais do que outras leis. Ou seja, você vai estudar essa base de leis bem importantes, base de exercícios que você precisará fazer focados na base da sua carreira, mais do que outras matérias. Então veja que eu estou falando mais do que outras. Eu não estou falando exclusivamente. Aí vem uma situação que é um pouco à parte. E vou dar um toque para vocês. Vocês estão estudando, montaram o cronograma, como eu já falei, sempre falo com vocês. Não existe estudo desorganizado. Um estudo que você quer passar, não existe, ele não pode ser desorganizado. Se você não tem cronograma, eu não estou falando que tem um horário fixo, mas não tem um horário para estudar. Se você não avança de fato estudando específico para diversos concursos, para o concurso que você deseja, se você não dá foco para aquilo, infelizmente, de fato, você vai ou delongar a sua aprovação, ou vai até mesmo, dessa forma, impedir a sua aprovação. Então você montou o seu cronograma, montou o seu ponto de estudo e está estudando de uma maneira legal, entenda que terão duas situações que você deverá observar. Primeira, você deve observar que você precisa estudar de uma maneira focada, mais pesada, para as matérias que são mais relevantes no seu concurso público. 2, matérias menos relevantes, mas que você conhece um pouco dela. Vamos supor, você já estudou direito civil, conhece um pouco de direito civil. Vai estudar direito civil igual estuda direito penal? Não. Mas vai estudar direito civil? Vai. Mas você conhece um pouquinho de direito civil? Conheço. Agora eu quero entrar num outro cenário à parte. Qual o cenário? Professor, e medicina legal? E se cai medicina legal no meu concurso, como tem caído muito por aí? Concorda comigo que a maioria de nós aqui não teve como base, dependendo da sua formação, claro, não teve como base estudar a medicina legal? E concorda comigo que é uma matéria completamente nova, diferentemente, por exemplo, você está estudando disciplinas do direito, ainda que seja noções de direito? Claro, porque está muito à parte de uma vida que a maioria de nós vive. A não ser que você seja estudante ou formado em medicina, ou até mesmo enfermagem. Muitas vezes enfermagem, nem mesmo até a disciplina medicina legal. Então vamos lá, você estudou sobre isso e aprender, e precisa, no concurso público, mas precisa estudar para concurso que vai cair a disciplina medicina legal. Aí concorda comigo que você vai ter que dar uma energia grande em cima daquilo para aprender, e depois que aprender, por isso que é bom anotar, por isso que é bom ter os seus pontos de revisão, porque você depois revisa só aquilo que é importante. Anotar ou marcar, né? Tanto faz. Eu gosto de anotar e também gosto de marcar. Eu acho que os dois fazem relevância. Mas tem gente que só anota, tem gente que só marca o material. Então você precisará de ter um novo parâmetro para estudar, por exemplo,
tanatologia, cronotanatologia, sexologia forense, energias físico-químicas, traumatologia. Então, são vários termos que, em tese, são meio fora do que a gente tem costume de estudar. Concordam comigo? Uma coisa é falar comigo, ó, vamos falar sobre feminicídio, vamos falar sobre roubo, modalidade agravada, sobre crimes hediondos, mas outra conversa bem diferente aqui vai ser a gente falar sobre medicina legal. Então, eu precisei criar uma base para que eu pudesse minimamente circular dentro dessa disciplina e ganhar os pontos necessários para ser aprovado em concurso público. Então, segue a dica geral aqui. Primeiro, você precisa observar as disciplinas que são, de fato, relevantes para o seu concurso. Segundo, não negligenciar as outras disciplinas, mas sabendo que o peso dos seus estudos vai ser um pouquinho menor em relação a essas outras disciplinas que são o centro dos seus estudos. Beleza? E terceiro, existem disciplinas que são muito à parte. Vai falar de contabilidade para concurso que cai, sabe? Noções de arquivologia para concursos que cai, esse tipo de disciplina. Então você vai precisar fazer o quê? Criar uma base maior nessas disciplinas específicas para que você possa avançar de fato nos seus estudos. Então, se liga nessa ideia, porque isso aí realmente é muito relevante para que você possa estudar de uma maneira mais específica. Enfim, para a gente avançar aqui, meu povo, eu gostaria só de lembrar para vocês uma decisão que veio do STJ e saiu essa semana, inclusive, que eu achei ela bem interessante e bem relevante, mas mais relevante ainda para a gente poder falar um pouquinho sobre dosimetria da pena. Imagine esses juízes agora. Essa decisão envolveu a possibilidade de aplicar uma circunstância agravante junto com a causa de aumento de pena em crime envolvendo estupro. Tudo bem. Nesse caso aqui que a gente trouxe no nosso espectro aqui do STJ, nessa decisão específica, a gente lembra de como se deve aplicar a pena. Pessoal, sintam-se juízes nesse momento. Como que o juiz iria aplicar uma pena? Imagine que quando a gente fala pena cominada lá no nosso Código Penal, é a pena que está lá no preceito secundário do crime. Ou seja, se eu falar no homicídio, por exemplo, matar alguém, é o preceito primário. Está falando qual que é o crime, o que esse tipo penal fala. E o preceito secundário vai falar da pena. Matar alguém, preceito primário. Pena, reclusão de 6 a 20 anos, se for um homicídio simples. Tudo bem? Tá. Então é dentro deste parâmetro que o juiz, no caso concreto, quando ele tiver que aplicar a pena em si, sabemos que o crime de homicídio doloso é sujeito ao tribunal do júri, mas quem vai aplicar a pena no final também vai ser o juiz. Mas podemos citar outro exemplo, tipo penal do crime de furto, que a gente deu outro exemplo agora aí mesmo. O tipo de furto, lá no artigo 155, tem o tipo penal lá em cima, o preceito primário, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. E qual é a pena? Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Tudo bem? Tá. Então, quando eu pego essa pena, vamos colocar de furto, de 1 a 4 anos, o juiz vai ter que olhar esse pacote de pena ali para falar, agora está no meu momento de dar meu show, vou fazer minha obra de arte, que é desenhar essa pena, por isso a gente chama de dosimetria da pena. Tudo bem? Quando eu vou fazer a dosimetria da pena, essa dosimetria vai falar em 3 etapas. Quando você vai lá no artigo 68 do Código Penal, a gente vai evidenciar de como é que o juiz aplica uma pena. Ele tem que olhar 3 critérios. Ele vai fixar o que a gente chama de pena base, através da primeira fase, é a pena base, chamada de circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, ele fixou uma pena base que tem que estar, vamos supor, no exemplo do furto, entre 1 e 4 anos, a pena base vai ter que estar entre 1 e 4 anos. Ele vai falar de circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Está na curiosidade? Dá uma olhadinha lá no artigo 61 a 66 do Código Penal. Ele terminou essa fase, segunda fase, aí ele vai aplicar eventuais causas de aumento de pena ou causas de diminuição de pena. Vamos lembrar de uma causa de diminuição de pena que é bem interessante e bem conhecida? Tentativa. Pessoal, o crime tentado, ele tem uma causa de diminuição de pena, lá do artigo 14, parágrafo único. Então, se eu tenho uma tentativa e uma causa de um crime e uma tentado, e ali figura uma causa de diminuição de pena,
Quando o juiz já está no terceiro critério, ou seja, ele já fixou a pena base, as circunstâncias atenuantes e agravantes, que tem que estar dentro do pacotinho da pena, no caso, o exemplo do furto, de 1 até 4 anos, e por fim, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar as causas de aumento e de diminuição de pena. E é assim que o juiz ele vai ali e aplica uma determinada pena. Então, sintam-se, quando vocês forem aprender matérias, sintam-se dentro daquela matéria. Se eu vou estudar medicina legal, sinta um pouco dentro da medicina legal, até para eu poder empolgar e aprender. Vá pelo conhecimento, que é ele que faz a diferença. Então, hoje, nós conversamos sobre princípio da insignificância, dicas de estudos, da relevância de cada matéria do seu concurso público, daquilo que você deseja ser aprovado nele, e que eu desejo também que você seja de fato aprovado nele, e falamos sobre a aplicação da pena com dosimetria da pena. Não deixe de conferir o último informativo do STJ que tratou de crimes contra a dignidade sexual e a possibilidade de aplicar uma circunstância agravante juntamente com uma causa de aumento de pena, sem que isso configure o que a gente chama no direito de bis in idem, que é aplicar 2 vezes ao mesmo caso. 2 situações, a uma situação, duas questões específicas e que não poderiam dar bis in idem. Finalizando nosso feito, bom estar com vocês nessa quinta-feira, é a nosso 20º encontro, inclusive, no nosso Café com o Delegado, em que eu tenho a oportunidade de falar diretamente com vocês, um tete-a-tete todos os dias aqui, todos os dias não, né? Todas as terças e quintas-feiras, todos os dias, vamos falar assim, vai quebrar as pernas, né, professor? Todos os dias eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minha vida, eu também tenho, né? Então todo mundo tem sua correria, sua loucura, mas que a gente tem esses 20 minutinhos ali para que a gente possa bater aquele papo legal sobre direitos, sobre dicas de concurso público, tá? Grande abraço para todos vocês e que a gente se vê aí no próximo episódio, todas as terças e quintas-feiras, 7 horas da manhã. Não se esqueçam, Black Friday hoje e amanhã do Dedicação Dentro. Deixei até fixado a mensagem do professor Rafael. Grande abraço a todos e a gente se vê na próxima terça-feira. Gente, até mais. Tchau.